Pegue o mapa que está no final da sua Bíblia agora mesmo. Olhe para ele. Aquele triângulo desenhado na península do Sinai no Egito, onde diz Monte Sinai. Agora rasgue essa página. Jogue fora. Você foi enganado por quase 2000 anos. O que vou te apresentar nos próximos minutos não é uma teoria bonitinha de escola dominical. É uma correção forense baseada em dados de satélite, geologia e texto hebraico que a tradição religiosa tentou esconder debaixo do tapete. Milhões de turistas, monges e peregrinos sobem o Monte Santa Catarina no Egito todos os anos. Eles choram, eles oram, eles compram relíquias. E eles estão adorando a Deus no lugar errado. Eles estão pisando em um solo que nunca viu o fogo divino. O verdadeiro Sinai não está no Egito. Ele está na Arábia Saudita, do outro lado do mar, cercado por cercas de segurança máxima, arame farpado e guardado pelo exército saudita como um segredo de Estado. Se você não tem estômago para ver sua tradição ser estraçalhada por evidências físicas, pode fechar este vídeo agora. Mas se você quer a verdade arqueológica crua, continue assistindo. Vamos dissecar a montanha Jebel al-Lawz. Vamos começar analisando a cena do crime. A geografia da fuga. Quando Moisés matou o egípcio e se tornou um fugitivo procurado, ele correu. Êxodo capítulo 2, versículo 15, é cirúrgico. Moisés fugiu da face de Faraó e habitou na terra de Midian. Isso não é debatível. Midian, geograficamente e historicamente, fica na Arábia Saudita, na margem oriental do Golfo de Aqaba. Olhe para o mapa tradicional. A península do Sinai, na época de Moisés, não era deserto vazio. Era território soberano do Egito. Havia guarnições militares. Havia minas de turquesa exploradas pelo faraó. Se Moisés tivesse fugido para o Sinai egípcio, ele estaria se escondendo no quintal da polícia que queria a cabeça dele. É ilógico. É taticamente suicida. Para sobreviver, ele precisava sair da jurisdição egípcia. Ele precisava cruzar o mar. Moisés viveu em Midian por 40 anos. Ele pastoreava as ovelhas de Jetro. O texto diz que ele levou o rebanho para trás do deserto e chegou ao monte de Deus. Pense comigo. Ovelhas não nadam. Ovelhas não cruzam golfos oceânicos. Se ele estava em Midian e andou com ovelhas até o monte, então o monte tem que estar em Midian, na Arábia. O apóstolo Paulo sabia disso. Em Gálatas 4:25 ele escreve explicitamente: Ora, esta Agar é o Monte Sinai na Arábia, não Sinai no Egito. Paulo era um fariseu de elite. Ele conhecia a geografia. A igreja do século IV ignorou o texto bíblico e escolheu um local no Egito baseada no sonho místico de uma rainha. Eles trocaram a evidência forense por conveniência política. Agora vamos falar da balística do Êxodo. A travessia. Se o monte está na Arábia, eles não atravessaram lagos rasos no norte. Eles tiveram que cruzar o Golfo de Aqaba, uma fenda oceânica profunda. Estamos falando de abismos de 1.800 metros de profundidade, paredes verticais subaquáticas. Impossível para uma multidão de 2 milhões de pessoas, exceto em um lugar. Existe uma anomalia geológica chamada Praia de Nuveiba, uma faixa de areia gigantesca que se abre entre montanhas intransponíveis, exatamente como o historiador Flávio Joséfo descreveu, fechados entre os penhascos e o mar. Mas o milagre está nos dados batimétricos. Debaixo d'água, exatamente em frente a Nuveiba, existe uma ponte de terra natural, uma elevação causada por sedimentos e tectônica. Enquanto o resto do golfo é um abismo, ali, a profundidade cai drasticamente e forma uma rampa suave. Uma inclinação de 6 graus. Se você retirar a água, aquilo se torna uma autoestrada perfeita até a costa saudita. E o que encontramos no fundo dessa ponte? Não são pedras comuns. Mergulhadores e robôs submarinos documentaram formações de corais que desafiam a biologia marinha. Corais que cresceram sobre formas geométricas precisas. Eixos, rodas de 4 raios e rodas de 6 raios. A assinatura tecnológica exata das carruagens da 18ª dinastia egípcia. O metal desapareceu corroído pela salinidade milenar, mas o coral preservou o formato.
É como um molde de gesso em uma cena de crime. Temos cadáveres de carruagens espalhados no fundo do mar, ligando a praia de Nuweiba, à Arábia Saudita. A evidência grita. Agora chegamos ao corpo de delito. A montanha Jebel al-Laus. Êxodo 19 diz que o Senhor desceu sobre o monte em fogo, e que a fumaça subia como a fumaça de uma fornalha. Olhe para o topo de Jebel al-Laus. Ele é preto. Mas preste atenção na análise geológica. Aquela montanha não é um vulcão. A rocha base é granito marrom avermelhado. Mas o cume, apenas o cume, está coberto por uma camada negra. Quando geólogos quebraram essas pedras, descobriram algo perturbador. A negritude não é pigmentação natural. É uma crosta metamórfica. O interior da pedra continua marrom. A parte externa foi vitrificada, alterada molecularmente por uma fonte de calor térmico extrema e inexplicável. É como se um maçarico celestial tivesse queimado a ponta da montanha. De longe você vê o contraste brutal. A base marrom e o topo carbonizado. É a cicatriz física deixada pela presença de uma energia que a física convencional mal consegue explicar. Desça a montanha e vamos para a evidência hidrológica. O lugar que a Bíblia chama de Refidim. O povo estava morrendo de sede. Deus manda Moisés ferir a rocha, não uma pedra qualquer. A rocha. No deserto ocidental da Arábia, onde a precipitação anual é praticamente zero, existe uma anomalia que zomba da geologia, uma rocha monolítica, do tamanho de um prédio de 5 andares, sozinha no topo de uma colina. E essa rocha está partida ao meio, uma fenda vertical perfeita, larga o suficiente para um homem passar. Mas olhe para a base dessa rocha. O granito está erodido, suave, arredondado. Qualquer geólogo forense sabe o que causa isso. Água. Muita água. Pressão hidráulica massiva. Estamos falando de uma erosão que só vemos em leitos de rios caudalosos ou cachoeiras violentas, mas estamos no meio de um deserto estéril. A única explicação física para aquela erosão é que uma quantidade explosiva de água jorrou de dentro daquela rocha sólida, rasgando o granito e inundando a planície abaixo. A rocha é uma testemunha silenciosa de um evento sobrenatural de hidrodinâmica. E, finalmente, o motivo do crime: a idolatria. A base da montanha Jebel al-Laus é um sítio arqueológico restrito. Por que o governo saudita gastaria milhões cercando uma montanha no meio do nada com arame farpado e placas de entrada proibida? O que eles estão protegendo? Ou melhor, o que eles estão escondendo? Existem pedras empilhadas lá. Um altar massivo, e cobrindo essas pedras existem milhares de petroglifos, desenhos antigos cravados na rocha. Mas não são camelos, não são desenhos tribais árabes, são bois, bezerros. A análise estilística desses desenhos bate perfeitamente com a arte sacra do Egito Antigo, o culto ao touro Apis e à vaca Hathor. Isso é um erro antropológico impossível. Nômades do deserto árabe não desenham deuses egípcios. A única maneira desses desenhos existirem ali é se uma multidão massiva vinda diretamente do Egito tivesse acampado naquela base trazendo consigo sua bagagem cultural idólatra. É a prova forense do bezerro de ouro. O governo saudita sabe disso. Eles sabem que aquela montanha valida a história judaica e cristã. E por isso, eles colocaram a cerca. A conclusão é óbvia e desconfortável. O mapa tradicional é uma mentira mantida por inércia. Jebel al-Laus é a cena do crime. Temos o motivo, a geografia, a arma do crime, o fogo e as impressões digitais, os corais e a erosão. O verdadeiro Sinai está lá, queimado, cercado, gritando em silêncio que a Bíblia não é um livro de contos de fadas, mas um registro histórico de contato divino. A pergunta agora é: o que você vai fazer com essa informação? Vai continuar olhando para o mapa errado ou vai ter a coragem de subir a montanha certa?